Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título e pela fotinho e tudo mais, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o 4321 do Paul Auster. Esse aqui é um livro que foi publicado no Brasil esse ano, com tradução do Rubens Figueiredo, e se eu não me engano foi publicado ano passado, a edição original em inglês. E é um livro que eu li agora entre outubro e novembro, é um calhamacinho, e foi um livro que eu gostei. Eu me envolvi muito durante a leitura com os personagens e tudo mais, isso foi muito legal. E a escrita dele é uma delícia, então foi bem legal. A gente vai chegar em detalhes em breve. Bom, Paul Auster é um escritor americano, ele nasceu em 1947, ele começou a publicar em 74, pelo que eu consegui achar na internet. O primeiro livro de poesia dele foi publicado em 74. E talvez a obra mais famosa dele seja a trilogia de Nova York, pelo menos a que eu mais ouço falar, ela é de 87. Esse aqui é o primeiro livro do Paul Auster que eu leio. Ele é desses autores que já estavam, assim, na minha mente, tipo, pô, um dia eu tenho que ler Paul Auster, assim, sabe? Essa coisinha que a gente tem, assim, no fundo. Mas o motivo pelo qual eu comecei por esse, que é o mais recente dele, foi porque a sinopse me interessou, porque o estilão me interessou. Pensei, bom, deve ser legal. Qual é a pira desse livro? O que ele vai tentar brincar em termos narrativos é a possibilidade do e se. E se a pessoa tivesse feito isso, sabe? Quando a gente fica pensando, e se eu tivesse feito outra faculdade? E se eu tivesse não sei o quê? E se eu tivesse feito outras escolhas na vida? Ele vai brincar um pouco com essa noção. Então a gente tem o primeiro capítulo é o 1.0. No 1.0 a gente tem basicamente a história da família do nosso personagem principal, que é o Art Ferguson. Então, como a família dele chegou nos Estados Unidos, esse background familiar, digamos assim, que tem histórias ótimas já ali, assim. Depois disso, a gente vai pro capítulo 1.1, em que a gente vai acompanhar uma primeira infância de Art Ferguson. Então, o que acontece, todas as experiências dele e tal. Depois disso, a gente chega no 1.2 e a gente começa a ler outra infância. Outra primeira infância, digamos assim. E a gente tem o 1.3 e o 1.4. Então, a gente tem esses 4 capítulos com 4 versões levemente diferentes da infância dele. Então, o que muda, por exemplo? Numa delas a mãe toma uma decisão profissional diferente, que, assim, a mãe trabalha com fotografia, ela foi assistente de um fotógrafo num estúdio de fotografia. Então, isso meio que existe na história inteira. Acontece assim, em algum momento ela faz algo a mais, em algum momento ela desiste da carreira e opta pela família. Então, esse tipo de decisão já começa pelos pais dele. E conforme a gente vai avançando, porque depois do 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, a gente vai pro 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, lá até o 7. Então a gente sempre tem 4 opções ali de vida pro Ferguson, 4 caminhos que ele poderia ter seguido. E isso é muito legal, porque de certa forma os contextos e as pessoas são mais ou menos as mesmas em todos eles. Porque, sei lá, ele sempre estudou na mesma escola, quando era bem criancinha, então, sabe, aquele núcleo ali é igual, o núcleo familiar é igual. A questão é que, como as tomadas de decisão, primeiro mais dos pais e depois dele mesmo, vão levando ele para caminhos diferentes. Tanto que o 7 a gente tem ali, vai até o começo da vida adulta dele, e a gente tem resultados muito diferentes entre si, assim. O que é muito legal, assim. Eu gostei muito, porque eu acho que todo mundo, todos nós temos esses questionamentos, né? E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu não tivesse feito tal coisa? E aqui a gente tem um ensaio disso, né? Uma tentativa de fazer isso. Então, eu achei isso muito legal, assim, eu fiquei muito envolvida. Outra coisa que é legal do livro são todos os contextos históricos que aconteceram, então como ele lida com a guerra do Vietnã, por exemplo, tem o Kennedy, tem essa situação de Guerra Fria. Então essas todas são questões também que vão permeando o livro inteiro e estão por aqui, assim. Várias das histórias a gente vai ter um contexto de
inquietação social, dependendo do lugar onde ele está, isso vai se manifestar de maneiras diferentes. E isso tudo foi uma coisa que, como leitora, me encantou demais. Eu queria levantar também uma questão sobre a leitura e o formato que ele escolheu para apresentar isso, porque, querendo ou não, ele fez uma escolha que é fazer um recorte temporal. Então, entre 6 e 8 anos. E daí vai contar a história do 1, do 2, do 3 e do 4. Depois, dali da adolescência, ele vai 1, 2, 3 e 4. E às vezes, quando a gente vai indo, a gente tem que lembrar, né? Peraí, qual Ferguson é esse daqui? De quem que a gente tá falando? E eu achei que isso tem um acúmulo interessante de pessoas, assim. Porque, querendo ou não, é óbvio que a gente, como leitor, pode tomar a escolha de ler primeiro toda a história 1, depois toda a história 2, depois toda a história 3, depois toda a história 4. E isso também pode ser uma experiência de leitura legal, mas eu fiquei pensando, né, por que ele, como autor, escolheu intercalar isso e apresentar pra gente dentro dessa cronologia. E pra mim fez sentido porque eu acho que esse acúmulo, de certa forma, é um pouco intencional, da gente ver, porque a gente tem uma proximidade maior de tempo dentro dessas faixas de tempo, que eu acho que permite a gente fazer uma leitura bem interessante de comparação, de estrutura, assim, que eu achei muito legal. Então eu também gostei bastante disso. Eventualmente, se eu fosse reler o livro, eu leria ele, talvez, toda 1, toda 2, toda 3, toda 4, porque acho que pode ser uma experiência de leitura legal também. Mas eu achei a opção estética que ele fez de fazer, de mostrar isso pra gente de forma intercalada também foi bem interessante. Outra coisa que eu acho muito bonitinha do livro, assim, é os detalhes da escrita. Ele tem umas sacadinhas muito boas, ele se autorreferencia, e isso também é muito legal. Ele tem aquelas frases bonitas que parecem super bem trabalhadas, super bem cuidadas. Eu achei encantador conhecer a escrita do Paul Auster e fiquei com muita vontade de conhecer outros livros dele a partir de agora, porque me parece assim uma escrita muito bem lapidada, muito bem cuidadinha. Apesar de ser um calhamaço gigante, assim, de ser um pouco longo, eu acho ele muito bonito nesse sentido. A maneira com que ele brinca, porque em determinado trecho a personagem lá vai, a namorada do Ferguson vai, e se a gente tivesse feito tal coisa diferente? Então essa própria piada dentro da estrutura do livro foi muito legal pra mim também, assim, eu achei bem gostoso ler isso. Dito tudo isso, dada uma conversa também que eu tive nos comentários quando eu mostrei que eu tava lendo, alguém comentou que tava tendo dificuldade porque é um livro longo e tal. Eu diria que esse aqui é aquele tipo de livro que a gente tem que pegar quando tá com vontade de mergulhar em outra história, assim, de, sabe, entrar na vida de alguém. E quando ele tem que ter talvez um pacto com o livro, assim, a gente tem que tá afim de passar tanto tempo assim com outras pessoas, sabe? Porque senão é um livro que realmente não vai fluir. Ele é um livro longo, então eu acho que tem essa coisa do momento. Tanto que eu já tinha pego pra ler antes, não tinha rolado. Eu acho que a gente tem que esperar um momento pra ler um negócio assim, sabe? Aqueles dias que a gente precisa realmente sumir da nossa vida e entrar na vida de outra pessoa. Bom, depois de tudo isso, eu queria dizer que o fim me decepcionou bastante. Assim, sabe, o super fim. Tanto que eu acho que numa releitura eu não leria o último capítulo de novo, porque eu acho que tirando o último capítulo o livro é incrível. E eu tava até vendo outras opiniões na internet, e eu ouvi outras pessoas falando isso e eu fiquei assim, eu me senti menos sozinha, sabe? Eu gostei de ter visto esse comentário por parte de outras pessoas também, porque eu achei tão clichê, mas tão clichê a maneira com que ele tenta amarrar isso, que foi assim quase que uma decepção pra mim. Do tipo, como que você chegou tão longe nesse livro? Como que você me escreve tudo isso nesse nível de cuidado, nesse nível de detalhamento, nessa estrutura tão bonita, tão legal, tão bem feita, e você me faz isso no último capítulo? Eu fiquei muito decepcionada, assim, sabe quando você fecha o livro e eu não acredito que eu li tudo isso pra chegar nisso, assim. Fiquei muito surpresa, assim, foi um choque pra mim ter chegado nesse último capítulo. E
Pra mim, de qualquer forma, não ter gostado do último capítulo e do artifício, da estratégia que ele usou aqui no último capítulo, não desvalidou o resto da leitura. Até porque eu acho que eu fiquei algo como umas 3 semanas lendo esse livro. E eu acho que o apego que eu senti e as coisas, assim, como foi bastante tempo, elas foram maiores pra mim do que aquela 1 hora que eu li o último capítulo, assim. Mas foi triste, eu não gostei mesmo do final. Então até fica uma dica, assim, não ler o último capítulo. Eu acho que numa releitura eu com certeza não leria o último capítulo, porque, olha, gente, foi chato, assim, foi bem chato. Sabe, aqueles artifícios, não é isso, mas sabe quando, tipo, acontece uma coisa mirabolante num filme e daí o personagem, tipo, acorda, ele tá sonhando acordado, tá sonhando de verdade, e você pensa, ah, tá, aconteceu por causa disso. É um artifício desse nível, assim, e aí, putz, assim, não precisava. Bom, pessoal, é isso. No geral, eu gostei. Recomendo para os momentos que você realmente quer mergulhar num calhamaço, mas é um livro legal, é um livro bem escrito. Eu achei, no geral, uma leitura boa, assim, com uma pequena ressalva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém já tenha lido, me avisa o que vocês acharam nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.